Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar sobre essa classificação do Corinthians na Copa Sul-Americana, vencendo aí o Fortaleza por 3-0, jogando lá na Arena Itaquera lá, né? E vamos tentar comentar aí sobre esse jogo, falar aí minha opinião, comentar aí qual que é a perspectiva do Corinthians aí para o futuro. Bom, antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos comentar aí sobre esse jogo. Foi um jogo que o Corinthians já entrou vencendo por 2-0, né? Conseguiu uma incrível vitória lá jogando no Castelão por 2-0 contra o excelente time do Fortaleza e jogando lá no Itaquerão. Precisava apenas, né, de um empate, até uma derrota, né, por 1-0, o Corinthians ainda se classificaria. E aí foi um jogo onde eles conseguiram atropelar ali o Fortaleza, fizeram uma grande partida e venceram por 3-0. No comecinho do jogo ali, talvez o Fortaleza pressionou um pouquinho, mas a gente viu um domínio amplo do Corinthians. E aí é bom destacar o seguinte, né? Eu acho que o atual técnico do Corinthians, né, nesse atual momento, ele conseguiu montar um time que fosse ali competitivo com o Fortaleza, lembrando que o Fortaleza não é qualquer time, é um time que está muito bem no Campeonato Brasileiro, tá lá, já esteve na liderança da Série A, no atual momento eles estão ali na segunda posição e seguem lutando por título. E, quer dizer, não é um time qualquer, é um time muito bom, muito bem montado. Então, assim, de certa forma, foi uma grande vitória do Corinthians, sim. Apesar de a gente pensar, poxa, o Fortaleza já está tirando o pé da Sul-Americana, porque para eles é mais vantajoso ficar lá apenas disputando o Brasileiro. Eu concordo, acho que isso é verdade. Mas, assim, a gente viu no começo do jogo que tinha uma intensidade, o Fortaleza tentava, assim, o resultado, mas isso não aconteceu porque o jogo do Corinthians foi muito bem armado, né? E eles conseguiram ali segurar esse ímpeto inicial ali do Fortaleza, e aí no segundo tempo os gols saíram. E aí o destaque, né, para o paraguaio lá, o Romero, né, é um jogador que ele tem uma história muito forte ali com o Corinthians, né? Não é um cara craque, um cara que joga demais, que a gente fica assim impressionado com o futebol dele, né? Mas é um cara decisivo ali no Corinthians, é um jogador que dá muito certo ali no Corinthians. Eu acho que ele já teve passagens aí por outros clubes, até que mesmo no Brasil não deu muito certo, e no Corinthians é impressionante como ele joga, né? Então ontem ele foi decisivo ali, abriu o placar lá, né? Fez o primeiro gol que encaminhou a vitória. A gente teve também no segundo tempo lá a entrada do Memphis Depay. Ele começou ali mal ali o jogo, né? Não tava, a gente vendo assim, parecia visivelmente meio que fora do ritmo de jogo, meio que fora de forma. Inclusive ele até depois do jogo falou na entrevista que ele precisa ainda melhorar um pouco, chegar num condicionamento melhor para atuar aqui nos jogos aqui no Brasil, né? Se a gente for pensar aqui no calendário brasileiro, a gente já está chegando no fim da temporada, né? E lá na Europa, a temporada está só começando, né? Então, quer dizer, o cara vem de uma pré-temporada, né? De uma fase ali off-season, né? Então, ele ainda vai evoluir ali fisicamente, né? Se adaptando ao futebol brasileiro. No entanto, ele conseguiu fazer uma bela jogada assim na lateral esquerda e deu uma assistência, né, para o terceiro gol do Corinthians, né? Então ele participou ali efetivamente dando uma assistência, né, e realmente selando aí essa classificação para o Corinthians. Bom, vamos comentar a perspectiva para o futuro aí do Corinthians. A situação é o seguinte, né, no Brasileiro o Corinthians ainda está na zona de rebaixamento, mas assim, pode sair da zona de rebaixamento na próxima rodada, se vencer e dependendo da combinação de resultados, né? Eu acho que tem chances de classificar no Brasileiro, mas ainda não está salvo, né? A coisa ainda não tá salva. E na Sul-Americana a situação é o seguinte, né? Eles vão enfrentar, já estão classificados para a semifinal, vão enfrentar o vencedor de Atlético Paranaense ou Racing da Argentina. Então, assim, eu acho que o momento que vive o Corinthians na temporada é o seu melhor momento, né? É o ápice, né? A gente pensar que o Corinthians veio de um campeonato paulista horrível, né? Um início de brasileiro ruim,
nessas competições ele veio meio que arrastando, né? Na primeira fase lá da Sul-Americana não veio bem, e agora o time vem no melhor momento. Então eu acredito que hoje o Corinthians sai daquele time que estava ali como figurante, que estava muito mal, para um time candidato a título sim na Sul-Americana, né? Eu acho que tanto o Racing quanto o Atlético Paranaense, né? A tendência é que o Atlético do Paraná se classifique. São bons adversários, mas o Corinthians tem um grande time, pode sim surpreender não, né? Pode sim vencer esses times. Eu acho que não é nenhuma surpresa. Eu já destaquei aqui em outros vídeos, eu acho que o Corinthians tem um bom elenco, mas até então não tinha conseguido montar um bom time. Teve esses reforços que chegaram aí nessa segunda janela, né? Então tá dando tudo muito certo. Então acho que o patamar deles muda, né? Voltam a ser um grande time, né? Porque já tinham um bom elenco e o técnico conseguindo ali armar o time como necessário, né? Como deve. Eu acho que ele chegou muito forte aí nessa final aí essa semifinal da Sul-Americana, né? Rumando a final. Bom, a questão de dividir as duas competições, no caso do Corinthians nem é duas, são 3 competições, porque o Corinthians ainda está na Copa do Brasil, pode ser problemático, né? Em determinado momento ali, isso pode pesar, porque isso aí vai pesando os jogos são muito difíceis, né? Jogos muito disputados, isso pesa ali no elenco, né? Então isso ali, de certa maneira, pode pesar. Eu acho que a tendência é o Corinthians ser eliminado na Copa do Brasil, porque vai jogar lá com um grande adversário que é o Flamengo, que não ganhou nada esse ano, né? E na Libertadores a situação do Flamengo não é boa, no Brasileiro também não é boa, então pode ser que seja eliminado na Copa do Brasil. E no Brasileiro precisa lutar até o final para não ser rebaixado, né? Então, assim, os esforços têm que estar focados ali no Brasileiro. Só que é muito difícil você estar ali com uma grande chance, né, de conquistar uma competição internacional como a Sul-Americana, que vai gerar uma grande receita e uma vaga na Libertadores, você abrir mão dessa competição para focar só no Brasileiro. Bom, por enquanto o Corinthians está tendo perna, né, para fazer essas coisas todas, está bem no Brasileiro, está bem na Sul-Americana, mas ao longo aí desse mês de outubro aí, pode ser que a coisa mude um pouco de figura. A gente vai seguir acompanhando, foi uma grande vitória do Corinthians, atropelou o Fortaleza, que, repito aqui, não é qualquer time, é um time excelente, apesar de que eu acho que já está com foco no Brasileirão, mas não é um time qualquer, foi uma classificação realmente gigante. No agregado ficou 5-0 para o Corinthians, né? 2-0 no jogo de ida, 3-0 no jogo de volta, né? Passou com muita autoridade aí sobre o Fortaleza. Bom, deixa aqui sua opinião nos comentários sobre essa classificação do Corinthians, a gente vai seguir aqui acompanhando. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.